Meu nome é Maria Aparecida Alves, sou psicóloga. Vamos tentar falar de um assunto bastante complexo, né, que é o aspecto psiquiátrico na demência. Esse tema é muito complexo, né? Então, sempre tratar do cérebro é algo complexo. Discorrer sobre esse assunto do cérebro humano, né? E a gente já sabe que cada região, né, é responsável por diferentes atividades e função, as quais ocorrem por meio de comunicações neuronais. Então, falar de demência, falar de psiquiatria, não são coisas simples, né? São muito complexos. E ainda estamos nas descobertas desse tema, né? Porque ainda se sabe pouco do cérebro humano. Mas nós tentamos levantar aqui, pelo menos, discorrer sobre os aspectos psiquiátricos e a demência. Juntar esses dois temas ainda é bastante inicial as conversas, né? Não temos temos muitas discussões, mas nada que chegam à conclusão, né? Uma coisa ou outra, né? Então, as causas sempre são neurológicas, psiquiátricas, psicológicas e outras. Os transtornos psiquiátricos, né, eles são muito amplos. Em geral, são caracterizados pelo humor, transtorno de humor. E isso causa comportamentos, né? Então, tem muitas alterações dos afetos, as questões de familiar, profissional, social, tudo influencia nos transtornos de humor. Muitos têm dificuldade de interagir socialmente. Os aspectos psiquiátricos, eles são episódios maníacos e muitos depressivos. Então, os maníacos são quando as pessoas têm muita energia, né? Tem muita energia envolvida. E os depressivos são quando tem baixa energia. E, assim, vamos pensar como que profissionalmente a gente lida com isso, né? Algum conhecimento de convivência a gente tem desse tipo de aspectos, né? É muito importante que a gente já conviveu com esse tipo, porque só quem convive é que sabe que esses aspectos são muito diferentes para cada pessoa. Então, dentro de um hospital psiquiátrico tem todo tipo desses transtornos. Os episódios maníacos, em geral, as pessoas ficam com elevação de humor, energia, se sente poderoso. E nos episódios depressivos, rebaixa muito humor, tem muita canseira, muita fadiga, redução de energia, de apetite, tem baixa estima, né, baixa autoconfiança, ideações de culpa. São pessoas que convivem com essas baixas e altas, né? Então, o transtorno, por exemplo, bipolar, são pessoas que convivem com os transtornos de altos e baixos, né? Então, em alguns momentos, eles ficam muito eufóricos, muito alegres, muito querendo comprar, pessoa que tem mania de limpeza, mania de compra, depende do comportamento, né, do transtorno que a pessoa carrega. Depois, quando vem o transtorno de depressão, fica na cama, não quer sair, não quer comer, não quer tomar banho. Então, as pessoas, esses transtornos apresentam esse tipo de comportamento. Os transtornos de humor persistente, esses transtornos, eles são flutuantes, né? Então, às vezes, esse transtorno, a pessoa parece até normal, né? Porque eles aparecem suavemente, né? Aí eu falei uma palavra muito complexa para dizer aqui dentro dessa webinar, né? Que é normalidade. Falar das questões psiquiátricas é muito difícil, porque a gente bate naquela questão de que é normal. Que é normal. Para algumas famílias, às vezes, esses transtornos, né, principalmente esse humor persistente, não seja doença, seja apenas traço de personalidade, né? Enquanto que para outras famílias,
isso causa estranheza e as pessoas acreditam que são transtornos. O que é normal? Né? O que é a normalidade é muito relativa, né? Mas aqui nós estamos tentando falar dos aspectos psiquiátricos mesmo. Então vamos pensar em pessoas que já de a história de vida dela já levou a ela caracterizar como transtorno psiquiátrico, né? E já toma remédio, faz acompanhamento com psiquiatra, né? Faz acompanhamento dentro dos CAPs. Então essas pessoas ela já, digamos que já está com diagnóstico formado, né? Então, ela tem aspectos já psiquiátricos. A sociedade em si, né, tem algum desses transtornos, e a pessoa convive a vida inteira e não leva a um diagnóstico. Muitas pessoas passam a vida inteira com algum desses humor persistente e, no entanto, não se caracteriza nunca como uma doença psiquiátrica. Então, a gente não pode deixar de pensar nisso. Mas aqui nós estamos falando dos transtornos já mais diagnosticados. Os transtornos da personalidade são a expressão da vida da pessoa, a maneira dela viver, né? Então, tem algumas pessoas também, né? Então entra também as psicopatias, né? O que é ser um psicopata dentro da nossa sociedade, né? São as pessoas que têm uns desvios de comportamento, né? Então, que mente, que passa a vida mentindo, que passa a vida fazendo trapaça, que passa a vida roubando, né? Rouba aqui, rouba ali, enfim, tem essa mania de esses desvios de comportamentos sociais. Então, esses desvios são muito difíceis também de ter um diagnóstico, né? Até porque esse perfil, em geral, não procura um médico, né? Ou procura um tratamento. Então, esses são os perfis que não apresentam a norma social, né? Então, eles não convivem e não têm sofrimento, né? Não tem sentimento de culpa, nada. Mas os outros tipos, né? Esses outros todos é bem comum estar dentro desse sistema de saúde. Né? Personalidade paranoica, por exemplo, né? Que é uma personalidade que está sempre suspeitando do meio. Esse, ao contrário do psicopata, esse suspeita de tudo, né? Ele só está sempre com medo, né, de alguma perseguição, tem mania de perseguição, eles distorcem bastante os fatos reais, né, faz uma interpretação dos fatos diferentemente, né, mesmo uma pessoa que está passando para eles, às vezes, essa pessoa tem me perseguido, às vezes tem mania de não comer fora de casa, porque tem medo que as pessoas põem veneno, ou põem droga na comida, né? Então, na minha época de estágio, eu percebi tinha um que não tomava café fora de casa de jeito nenhum, porque ele acreditava que as pessoas ia pôr droga na comida dele, no café dele, né? É importante que a gente sempre lembre que nem sempre os transtornos psiquiátricos desenvolvem para a demência, para, por exemplo, ter Alzheimer. Mas, às vezes, sim, isso é algo que a ciência ainda não decidiu se é fato ou não, né? Não tem, pelo menos nesse pequeno estudo de todo o levantamento que a gente fez, a gente não consegue perceber essa amplitude. Tem estudos, mas ainda não tem confirmação de que esses aspectos psiquiátricos vão gerar demência completa, né? Então, as personalidades esquizoides, o indivíduo apresenta falta de interesse da interação social. Tende a ser emocionalmente mais frio, né, apático, ficam só dentro de casa, só fazem essa atividade mais solitária, além de ser incapaz de expressar sentimentos e experimentar prazer. Nós temos hoje uma juventude que fica muito dentro de casa, né? Que faz pouco interação. Temos visto isso até nos jovens, né? Mas talvez por conta desse nosso momento, né? Esse momento de
de ter as coisas, fazendo tudo com internet, né? Então, a personalidade esquizoide está tranquila com esse sistema, né? Eu não sei a que ponto, a que vamos ser levados para isso, né? Mas até com o coronavírus aí tem ajudado, auxiliado muito nessa tarefa da gente ficar isolado e ter só os trabalhos através da internet e do sistema virtual. E a personalidade histriônica é o indivíduo que apresenta, né, uma necessidade excessiva de chamar a atenção. Né? Então, esses são aqueles que precisam de palco, precisam de plateia. Né? Então, esses não estão convivendo bem com esse momento, porque eles precisam muito de chamar a atenção. Então, eles fazem qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa, uma personalidade histriônica que está com essa característica muito desenvolvida, ela faz qualquer coisa para chamar a atenção. A personalidade anancástica é a personalidade com a preocupação com os pormenores, perfeccionista, né? E aí, é por isso que cada tipo de personalidade desse, se a pessoa só tem um tipo e não envolve outras características, a gente não pode dizer que ela tem um traço, um desvio, um aspecto psiquiátrico envolvido nisso, né? Porque se esses traços não impede, até auxilia, muitas vezes faz parte da personalidade da pessoa e isso não vamos caracterizar, não vamos diagnosticar ela como uma pessoa com doenças psiquiátricas, né? A personalidade ansiosa, né? Hoje em dia, muito, né? A ansiedade é algo que está dentro da vida da maioria das pessoas, né? Só que assim, às vezes essa ansiedade tem por causa da baixa estima, da insegurança, do sentimento de inferioridade, sentimento de rejeição, de insegurança, e esses problemas envolvem interação social. Então, a que nível de ansiedade que nos chega a ser, às vezes a pessoa é negativa, né? Às vezes é uma pessoa com alguma dificuldade de viver, assim, de se relacionar, mas isso não é um aspecto psiquiátrico, e sim dá para ela conviver com isso.